noches a todos. Sean todos muy bienvenidos a este primer encuentro organizado entre el Rincón del Fellow y el grupo Latam BIF. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Nicolás Aderenco y actualmente coordino el Rincón del Fellow, que es un espacio de Proeducar de Solasi, donde la idea es interactuar con todos los fellows de Latinoamérica y donde tienen un espacio para compartir sus casos, tanto a través de la plataforma de Proeducar, como en estas reuniones que comenzamos a hacer a partir de hoy. Y esta es una idea que surgió hace ya algún tiempo y se la propuse al doctor Lucio Padilla, quien es el director actual del grupo Latam BIF, y nos pareció interesante organizar estas reuniones, que sean reuniones totalmente relajadas, ¿sí? Para discutir casos en vivo entre todos. La idea es que todos interactúen, o los que pueden interactuar. Yo sé que probablemente seamos muchos y no le podamos dar o ceder la palabra a todos, pero bueno, la idea es que a través de preguntas interactivas que vamos a hacer en el transcurso del caso, ustedes vayan respondiendo y vamos a ir escuchando las opiniones y los comentarios de los expertos. El día de hoy nos acompaña el doctor Ignacio Cialini, quien trabajamos juntos en el Rincón del Fellow, el doctor Marcelo Abud, quien es coordinador del grupo Latam BIF, del registro Latam BIF, y tenemos dos invitados de lujo, dos expertos intervencionistas y sobre todo en intervenciones complejas, que son el doctor Evandro Martins y el doctor Carlos Campos de Brasil, los cuales, aparte de su experiencia, son grandes amigos de la casa. Le quiero ceder la palabra ahora a Lucio para que haga sus comentarios y antes que nada agradecerles nuevamente a Evandro y a Carlos por su participación. Muy obrigado, amigos. Perdón, un comentario que me estaba olvidando. Este encuentro va a ser transmitido a través de las redes de Latam BIF, de Solasi y de Wonder, y va a tener traducción simultánea tanto al inglés como al portugués. Muchas gracias, Nico. Bueno, primero que todo, agradecer primero a todos los participantes. Hay más de 453 personas conectadas. Estamos tratando de buscar un espacio para los fellows, los cardiólogos intervencionistas de todo el mundo que quieran participar de esto. Esta es una iniciativa de Nicolás, apoyado 100% por la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista de Solasi, y en este caso también por el Club de Latam BIF de bifurcaciones coronarias. La idea es también transmitir y tener la posibilidad de transmitir esto al mundo a través de una plataforma muy importante que es Wonder Medical, y con esto queremos hacer en forma tal vez mensual o bimensual distintas exposiciones de distintos tópicos. En este caso va a ser la bifurcación coronaria, donde vamos a estar transmitiendo distintos tópicos. En este caso va a ser la bifurcación, y en este caso vamos a tratar de evaluar cómo tratar y analizar una bifurcación con calcificación severa. En este caso vamos a estar presentando un paciente, como lo ven aquí, masculino, 65 años, hipertenso, dislipémico, con angioplastia previa a la arteria coronaria derecha, que actualmente presenta angina con isquemia severa en el territorio anterior, tratamiento médico completo, laboratorio sin nada que... Esta es una angiografía donde presentamos la coronaria izquierda con una lesión calcificada en la arteria descendente anterior, con compromiso de un ramo diagonal. Podemos parar aquí y evaluar. Vemos esta enfermedad difusa calcificada en un paciente que presenta angina e isquemia en el territorio anterior. Esta es la primera proyección antero-posterior craneal. Esta es otra proyección, visualizándolo en una craneal izquierda.
Voy a intentar frenarlo como para poder visualizar esto. Esta descendente anterior, que uno lo ve como algo moderado y también un ramo diagonal importante. Y lo dejo en movimiento para poder visualizar también el calcio que presenta esta arteria. Y como cuadro clínico, este paciente presenta angina e isquemia anterior. Así que me gustaría interactuar a ver qué Evandro y Carlos opinan de este caso. Este paciente acá ya presenta la angiografía previa, como decíamos, una angioplastia previa a la coronaria derecha que estaba bien. Y la primera pregunta, Ignacio. Sí, a ver, un poco como decía Lucho, la idea es que esto sea interactivo. Van a tener la posibilidad de responder desde la plataforma. Estuvieron viendo una geografía que escribió Lucio. ¿Qué clasificación de medida de bifurcación sería este caso? Ahí tenemos las 6 opciones, las 7 opciones posibles. No sé si mientras por ahí también Evandro o Carlos tienen ganas de comentar un poquito qué es lo que están evaluando ellos. Muito interessante o caso, Lúcio. Parabéns aí pela apresentação inicial. O que me chama a atenção é que é uma lesão bastante calcificada. A gente consegue ver cálcio dos dois lados do vaso, mas predominantemente mais do lado do nosso lado esquerdo aqui da tela. E aparentemente um segmento, uma lesão extensa, né, que acomete um grande segmento no terço médio da descendente anterior e que envolve um diagonal de grande importância, como você salientou, um diagonal que é bifurcado, ele dá um subramo superior e inferior, mas aparentemente parece ter um ponto mais crítico nessa lesão segmentar que é extensa, mas o diagonal aparentemente não me pareceu tão grave, né? Então, eu acho que a definição, tanto com a imagem intravascular, né, da DA, para a gente entender melhor a distribuição da placa, o grau de calcificação, e talvez uma avaliação funcional do ramo lateral, do diagonal, possa ajudar no planejamento aí do tratamento dessa lesão, se realmente se necessita de uma estratégia mais complexa, com 2 stents, ou se uma estratégia mais simples, talvez provisional, possa ser empregada nesse caso. Outra coisa, obviamente, através da avaliação do grau de calcificação, que pela angiografia me parece uma calcificação severa, provavelmente a gente vai precisar de alguma estratégia de preparo da placa para que se obtenha um resultado e uma boa expansão dos stents. Interesante el voto del público, donde hay un gran porcentaje, un 38% que dicen que es Medina 1-1-1, otros dicen 1-1-0. No sé si Carlos quieres compartir y determinar qué es Medina, aunque todo el mundo supuestamente lo sabe. Perfeito. Lúcio, boa noite, Nico. Muito obrigado pelo convite. Uma grande alegria estar aqui com vocês, amigos, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa opinião, da nossa experiência. De fato, realmente uma descendente anterior muito calcificada, um diagonal, gostaria de reforçar esse ponto. Então, é um diagonal único, então um diagonal de grande importância anatômica, tá? A classificação de Medina é uma classificação binária. 1 tem obstrução superior a 50%, 0 não tem obstrução superior a 50%. Então, o primeiro 1 é a parte proximal do ramo principal, o segundo 1 é a parte distal do ramo principal, e o terceiro 1 seria o ramo lateral. Tá? Então, no meu modo de ver, esse ramo diagonal ele não tem obstrução significativa no ósteo, pela angiografia. Tá? Então, pode ser que a gente tenha uma carga de placa significativa. ¿Cuál sería Medina para ti, Carlos? 1-1-0. 1-1-0.
ramo principal proximal, ramo principal distal, e ramo lateral não tem, tá? Eu vejo que logo acima da descendente anterior tem uma placa, tá? A parte mais importante é logo após a diagonal, tá? Mas logo acima, cicla, por favor, deixa em movimento, por favor, Lúcio. Isso. Então, a minha impressão é que a lesão na descendente anterior começa exatamente acima do diagonal, é mais severa após o diagonal, e o diagonal é livre de doença significativa. Tá? Carlão, para você e para o Evandro, como esse aqui é um evento para os fellows, eu queria perguntar para vocês. Com essas duas projeções que o Lúcio fez, ou que o Lúcio mostrou, é suficiente para avaliar essa lesão, ou vocês precisariam de mais uma, ou está bem com elas? Só pela angiografia. É sempre bom, pela angiografia é sempre bom mais de uma projeção para avaliar, né? Então, para a gente explorar a excentricidade, então é sempre importante mais de uma projeção para avaliar. Eu gosto bastante dessa primeira projeção que o Lúcio fez, é uma projeção que eu uso frequentemente na minha prática, que é uma cranial direita, bem direita e bem cranial, 20-20, 30-30. Então, é uma projeção que deixa a DA bem esticada, a gente consegue ver bem a saída dos ramos laterais, tanto os septais como diagonais, e, obviamente, essa projeção cranial esquerda também é de grande valia, que a gente consegue ver também bem o tronco da coronária esquerda, toda a descendente anterior perfilada e o diagonal, os ramos laterais diagonais, principalmente. Em geral, como o Carlos falou, a gente tem que realmente usar a mão de maior número de projeções possíveis para avaliar determinados segmentos da artéria que podem ficar mais visíveis em determinadas projeções, né? Então, eu fiquei bem contente com essas duas projeções, já dá para ter uma ideia muito boa do grau de calcificação, da distribuição da placa, e a gente já pode começar a pensar na nossa cabeça, iniciar uma estratégia de avaliação e, obviamente, depois de tratamento desse caso. La calcificación por angiografía tiene una limitación y que no es, tal vez en los grandes estudios del mundo, más que el 38% para poder determinar cuando la arteria está muy calcificada, es más simple, cuando es leve o moderada. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de calcificación en esta angiografía? ¿Pueden comentar cómo es leve, moderada o severa? Es interesante ver cómo están votando. La mayoría piensa que es moderada. ¿Alguno podría definir cuándo es moderada ou severa por angiografia? A classificação mais aceita de calcificação severa pela angiografia é quando a gente vê uma calcificação circunferencial em mais de uma projeção. Então, se a gente vê o cálcio comprometendo o vaso todo em mais de uma projeção, como nesse caso, a gente pensa em calcificação severa. Exato. Esse caso me pareceu uma calcificação severa, no mínimo moderada, mas eu acho que aparentemente pela angiografia parece calcificação severa. A gente consegue ver o cálcio bem antes da injeção, da opacificação da coronária, e a gente consegue ver bem a movimentação do cálcio durante as imagens dinâmicas. Então, e aparentemente o cálcio está nos dois lados da artéria, mais de um lado do que do outro, mas tem nos dois lados. Eu diria que seria uma calcificação severa e sem dúvida, a imagem intravascular ela vai ajudar principalmente nos casos onde a gente tem dúvida, em casos que tem menos calcificação e a angiografia ela tem uma sensibilidade menor, a gente pode se surpreender com a imagem intravascular dessa calcificação ser bem mais importante, exuberante,
E outro ponto são a presença de nódulos de cálcio, que podem dar muito mais trabalho do que calcificações muito extensas. Então, a imagem intravascular tem uma sensibilidade alta para a detecção de nódulos de cálcio, que precisam muitas vezes de um preparo de lesão, às vezes mais exaustivo, para que a gente obtenha um resultado angiográfico satisfatório. Carlos, en esta angiografía, ¿trataría de utilizar imagen intravascular o necesitaría certificar que la lesión es severa y utilizar, por ejemplo, FFR o IFR? No meu modo de entender, Lúcio, eu acredito que utilizar a fisiologia para descendente anterior não me parece útil. Como o Evandro comentou, a utilização da avaliação funcional seria muito interessante para o ramo lateral, tendo em vista que é um ramo diagonal de grande importância anatômica, então para a gente garantir um resultado ótimo. Com relação à imagem, eu acho um caso espetacular para uso de imagem intravascular, tá? Ambos, tanto ultrassom quanto o ACT, eles possibilitam que a gente quantifique essa calcificação de forma objetiva, tá? Então, tanto o ultrassom intravascular quanto o ACT tem scores já dedicados, publicados, validados para que a gente avalie ou que a gente consiga predizer se o stent que nós vamos implantar vai ficar hipoexpandido ou não, tá? Então, tanto o IVUS quanto o ACT tem essa vantagem. Eu, particularmente, para bifurcação, eu prefiro a OCT, porque a gente consegue com maior facilidade avaliar se a gente está entrando com a corda guia na parte mais proximal, na parte mais distal da bifurcação. Então, com a OCT a gente consegue avaliar isso com mais precisão, com maior facilidade, tá? Mas acredito que o ultrassom intravascular também vai adicionar benefício em relação a tratar somente guiado por angiografia. Perfeito. Só complementando a fala do Carlos, e só um ponto rápido aqui, o OCT, né, Carlos? Eu acho que o Carlos é um expert em OCT, ele tem uma vantagem, eu acho que no cálcio, para mim, que eu não uso muito OCT, eu uso mais ultrassom na minha prática, mas eu vejo como uma vantagem interessante na avaliação e no planejamento de lesões calcificadas. O OCT ele tem uma vantagem grande de a gente definir a espessura do cálcio. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade com o IVUS por questões do método, né? A gente não consegue, a gente consegue ver às vezes se o cálcio é superficial, mas até onde ele vai, às vezes é difícil a gente definir. Então, acho que o OCT ele dá um mapeamento da calcificação coronariana muito mais preciso, onde a gente consegue delimitar os contornos do cálcio, a profundidade, a espessura, obviamente, a extensão também. Isso hoje a gente tem visto que, na maioria desses algoritmos, isso é um ponto importante para a gente definir para que estratégia de preparo de lesão a gente vai escolher, qual o melhor método, e é uma forma até da gente administrar os recursos, né, e tornar a angioplastia mais eficiente e custo-efetiva. Eu concordo com esse ponto do Evandro, porque mesmo com ultrassom, às vezes é claro que o cálcio é superficial, às vezes é claro que ele é profundo, mas muitas vezes essa informação não é clara. Na OCT a gente consegue ver com muita facilidade se esse cálcio é profundo ou não, tá? A gente consegue ver muitas vezes uma capa fibrosa antes do cálcio. Às vezes a gente tem a calcificação severa, uma capa fibrosa espessa antes desse cálcio. E nesse caso, por exemplo, a terectomia rotacional, se eu tiver uma capa fibrosa espessa, eu avançar com o Oliva do rotablator, como o rotablator ele oferece um corte diferencial, ele pode muito bem não fazer a terectomia rotacional de forma adequada, porque o cálcio está atrás dessa capa fibrosa. Então, talvez um scoring balloon seja mais interessante antes de se fazer a terectomia rotacional. A quantificação do cálcio pela OCT é muito mais precisa, a gente consegue ver o volume do cálcio com maior precisão. Então, concordo plenamente com todos esses pontos que o Evandro falou,
ainda mais tendo em vista sendo uma bifurcação. Eu acho que a OCT facilita muito. Mas a ultrassom intravascular, a ultrassom intracoronário também vai adicionar muito benefício. A gente consegue quantificar uma calcificação severa pelo ultrassom também. Eu acho que é uma técnica que pode ser utilizada e que auxilia muito para a precisão desse procedimento. Una pregunta, inclusive para los panelistas o para el público en general. Si no todo el mundo dispone de estos métodos de imagen intravascular, y estamos en Latinoamérica, hay otros métodos, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza el stent boost o el clear stent, como llaman, depende del equipo que tengan. ¿Creen que esto sirve? ¿No sirve? ¿Puede ser utilizado? Me gustaría que también el público, si tiene algún comentario, que lo haga por el chat, o si quiere levantar la mano, tal vez le podamos abrir el micrófono. Me gustaría comentar, para ir redondeando el caso, por si no se va a hacer muy largo. Esta es la estrategia que yo planifiqué para este caso. Acceso radial y no femoral, utilizando 7 French, con buen soporte, con extra backup. En este caso yo traté de ir con guía coronaria hacia DA y hacia diagonal, haciendo una primera evaluación con ecografía intravascular, con imagen, y en función de la calcificación, creo que es muy importante para cualquier procedimiento la modificación de la placa, la preparación de la placa, para poder después ir al tratamiento definitivo. Y aquí les pongo estos interrogantes: si usar rotablator, IVL, balón no complaciente, y después, finalmente, si usar un stent provisional, o sea, solamente stent en la descendente anterior y balón en la diagonal o nada, versus técnica 2 stent. ¿Qué piensan de esto, Carlos, Evandro, Nacho, Nico? Então, com relação à imagem, eu acho que eu comentei bastante, eu acho que eu usaria imagem sem dúvida. Respondendo à pergunta do Nico, eu acho que o stent boost ajuda, tá? Mas eu acho que não substitui a imagem intravascular nos dá muito mais informação. Definitivamente, eu usaria alguma estratégia para modificação de placa, mas eu acho que a imagem pode nos ajudar a definir essa estratégia, tá? Eu teria uma tendência, por uma questão de facilidade, se for disponível, usar a litotripsia ao invés do rotablator, porque você pode manter a corda guia no ramo lateral, você não precisa tirar a corda guia do ramo lateral para, por exemplo, passar como você precisa no rotablator. Então, a litotripsia ajuda bastante. E eu teria uma tendência, neste caso, como o ósseo do ramo diagonal, a princípio, não tem lesão significativa, e é um ramo diagonal com uma bifurcação precoce, então um ramo diagonal que se bifurca em 2 ramos de quase equivalente importância anatômica. Então, eu teria uma tendência inicial a ir com stent provisional, stent para descendente anterior, protegendo o ramo diagonal. Então, a minha estratégia inicial seria... 7 French ou 6 French, Evandro? Lúcio, eu vou ser sincero, na minha prática, eu acho que 99% das vezes que eu abordo tipos de caso semelhante, calcificação, bifurcação, onde você planeja que vai ser um caso onde você vai precisar usar algum método mais agressivo de modificação de placa, tipo rotablator, a possibilidade de técnica de 2 stents, eu me sinto muito mais confortável. A minha prática de usar os 7 French, catéteres de extra suporte, tipo XB ou EBU. E, em geral, isso aí não mitiga o fato de usar o acesso radial. Hoje a gente tem a opção dos introdutores tipo Slender, né? E você facilmente consegue manter a sua via de acesso radial sem aumentar algum tipo de complicação vascular ou algo do tipo. Então, 7 French, eu acho esse caso. Yo en estos casos prefiero usar acceso radial siempre, slender,
es un introductor que permite ir con un diámetro menor y es un introductor diferente. El 7 French me permite trabajar más tranquilo para si tengo que trabajar en una bifurcación, modificar la placa, si se compromete el ramo diagonal o no, luego modificar la placa y después determinar, porque todo el mundo no tiene ecografía intravascular. Según el registro de Latinoamérica, hay un 38% que lo usa en tronco de coronaria izquierda, no estoy hablando de A diagonal. Por lo tanto, uno votaría que quisiera usar ecografía intravascular, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, acá la pregunta es una pregunta bastante práctica. ¿Qué nos está sucediendo en Latinoamérica con estas lesiones calcificadas, único ramo diagonal? Modificar la placa en el ramo diagonal, en la descendente anterior y ver cómo se comporta el ramo diagonal, que no parece comprometido en grado severo. Y después de eso, de modificar la placa, ¿con qué? Con balón no complaciente. Recién, en Argentina nosotros tenemos IBL, en Chile también, ahora está llegando a Brasil, o ya llegó. Já chegou. No todo el mundo tiene en Latinoamérica litotricia. E por outra parte, com esse... O problema no Brasil ainda é o custo, Lúcio. No Brasil, a litotripsia no Brasil é muito mais cara que o rotablator, pelo menos nos hospitais que eu trabalho. Exato. Perfeito, perfeito. Buen dato, buen dato. Y lo otro es que si uno hace rotablator, tiene que usar una sola guía coronaria y no una guía en descendente anterior y en ramo diagonal, cosa que con IBL uno podría tener una guía, una filo en diagonal y en DA y poder trabajar. Ahora, el rotablator permitiría ablacionar y el IBL, por el tipo de balón, muchas veces por el perfil de cruce, no puede pasar a esa lesión calcificada. Vamos a ver qué sucedió en este caso. Un segundo, tenemos una pregunta de un espectador. No sé si Nicolás le puedes dar la palabra a Juan. Juan, ¿estás ahí? Bien, en todo caso, mientras Juan, digamos, habilita el micrófono para hacer su pregunta, por ahí, digamos, un comentario, teniendo en cuenta que justamente no todos en Latinoamérica tienen imágenes intracoronarias. Sí, digamos, resaltar lo que decían Evandro y Carlos, digamos, tener una alta sospecha, digamos, por la baja sensibilidad en la geografía e ir con material dedicado a preparar la placa, a pesar de no tener digamos, la imagen que nos daría mucha información, ¿no? Yo creo que tendría un umbral bajo para usar rotablator ou IBL, digamos, se não dispongo de IBUS. Eu acho que, infelizmente, essas tecnologias mais avançadas, elas são mais dispendiosas e você lançar a mão de todos esses recursos e não usar da melhor forma, eu acho que é meio que um desperdício. Então, eu acho que esses métodos avançados de preparação de cálcio, como rotablator, o IVL, eles têm que estar casados com a imagem intravascular para que a gente possa, primeiro, indicar da melhor maneira e usar também e obter o melhor resultado com essas técnicas, entendeu? ¿Qué es la información que te daría la ecografía intravascular, Carlos, en este caso? En este caso, Carlos, para ir un poquito más rápido, yo intenté avanzar, como ven aquí, el IBUS, pero la verdad es que lo ven aquí, no me avanzaba el catéter de ecografía intravascular por la calcificación. Entonces, ¿qué hago ahora, Carlos? Bom, com relação à informação que o IVUS pode nos dar, bom, ele pode quantificar a calcificação, o grau de calcificação, tá? Eu não sei se é o caso de eu comentar com vocês como a gente pode classificar uma calcificação severa pelo ultrassom. Eu não sei se é relevante, mas se quiserem eu posso falar. Então, aqui, pela angiografia, já está claro que a calcificação é severa, mas o ultrassom nos dá a informação da extensão real da doença, que pela luminografia da angiografia nós não vemos, tá? Então, tanto distal quanto proximal, nos dá um melhor dimensionamento desse vaso, tá? Então, a referência proximal, a referência distal,
e também nos dá um melhor entendimento dessa carina, dessa bifurcação da DA e do diagonal, inclusive para nos ajudar a guiar qual seria a estratégia. Diante desse cenário, onde o catéter de ultrassom não avançou pela lesão, eu acredito que a melhor saída seria inicialmente pré-dilatar essa lesão. Tá? Eu honestamente, eu começaria com um balão não complacente, logo de cara, começaria com um balão não complacente 3.0 para essa lesão, e depois eu faria o ultrassom para avaliá-la. Essa seria a minha estratégia inicial. ¿Por qué balón no complaciente versus un balón semicomplacente? Porque eu usaria um balão não complacente com uma relação 1 para a artéria, para que eu possa utilizar uma pressão de dilatação mais alta, tendo em vista uma calcificação severa. O balão não complacente, ele tem uma navegabilidade pior do que o balão semicomplacente, mas eu já poderia logo, numa primeira abordagem, utilizar altas pressões sem exagerar com relação ao diâmetro que eu estaria utilizando. Nacho, José Peña Reyes está levantando la mano para hacer una pregunta. Si José puede mandar la pregunta por WhatsApp porque no lo podemos conectar, sería bueno para poder contestarle la pregunta. Básicamente, mientras que vos vas viendo eso, yo estoy comentando cómo fue la evolución. La ecografía intravascular no me avanzaba y el balón no complaciente 3.0 que yo quise usar por 15 milímetros tampoco me avanzaba. Por lo tanto, yo tomé una tercera decisión, como un plan C. ¿Qué hacemos en ese caso, Evandro? Primeiro, eu sempre gosto de dizer, ter cuidado para não quebrar o catéter, né? Em geral, a gente não consegue abrir 2 catéteres de ultrassom em um caso. Então, tentar cruzar, mas não adianta forçar. Tá vendo? O catéter fez até uma barriga ali no shaft, e se você forçar, esse catéter, infelizmente, ele é bem frágil, ele pode quebrar, e aí você não vai ficar sem um método aí durante o procedimento. Lúcio, há quem diga que nessa situação o próximo passo seria a terectomia rotacional. Eu tenho alguns exemplos que eu fiz isso, em vez da gente ficar brigando com a lesão, a gente já entra com o rotablator, faz um preparo inicial e provavelmente depois do rotablator a gente vai conseguir avançar com facilidade os materiais, né, pela coronária. Na minha prática, eu não gosto de fazer isso que o Carlos falou, de ir com um balão 1 para 1 e pré-dilatar. Em geral, eu prefiro pegar um balão menor, semicomplacente, abrir caminho no vaso, que me permita, às vezes, descer o catéter de ultrassom e fazer uma avaliação. Um motivo que eu não gosto muito de pré-dilatar mais agressivamente é que, se eu for fazer rotablator depois, eu acho que o efeito da heterectomia rotacional não é o mesmo. O grip da placa, ele se perde um pouco com a pré-dilatação. Então, essa seria um ponto, uma crítica minha em relação a uma pré-dilatação mais agressiva. Então, acho que no meu próximo passo, nesse caso aí, ou ir direto para o Rota Pro, como está aí, ou fazer uma pré-dilatação com balão 2.0, semicomplacente, de baixo perfil, que vai ter um melhor desempenho para cruzar essa lesão, a gente poder abrir algum caminho para tunelizar e poder avançar, por exemplo, um catéter de imagem intravascular e aí sim fazer uma avaliação mais precisa. Mas eu acho que esses seriam provavelmente meus 2 passos, dependendo da disponibilidade, do que a gente estava planejando para o caso. Lúcio, a fim de... existe uma pergunta aqui da audiência com relação à utilização de cutting balloon. Mas eu acredito que, se não passou o balão não complacente, o cutting balloon também não passaria. Então, eu acredito que o cutting balloon não seria possível cruzar essa lesão também. Provavelmente nem o IVL, né, Carlos? Eu acho que também não teria. Provavelmente perfil. Não. Provavelmente não. Perfeito. A minha sensação, a navegabilidade do Shockwave é parecida com a navegabilidade de um catéter de imagem. Então, se o catéter de ultrassom não passou, provavelmente a litripsia não passaria. Então, eu acho que o cutting balloon não seria uma boa estratégia, tendo em vista que também o balão não complacente não passou.
Carlos, puse esta imagen para mostrar el rotablator y me gustaría si en 3-4 minutos pudieras decir qué oliva utilizarías, el diámetro, cómo sería el tema de el pasaje, de cuántos segundos harías el pasaje, si sería un pasaje corto o largo, e a quantas revoluções lo harías? Então, por causa da DA distal, tá? Então, visando um uso mais racional de material, por causa da DA distal, eu usaria uma burr 1.5, tá? E depois dessa burr 1.5, a gente poderia ir com cut balloon para terminar de modificar a placa. Então, a estratégia que eu uso normalmente é uma estratégia rota cutting, para calcificação severa. Tá? Então, para DA proximal, eu acho que sem o ultrassom, eu já digo que caberia facilmente uma 1, tá? Mas pode-se usar a 1,5 e depois utilizar o cutting. Se o uso de recursos não for um problema, aí você pode utilizar a burr de tamanho diferente, de acordo com o diâmetro do vaso. É trabalhoso, mas você pode ajustar o tamanho da burr para o tamanho do vaso sem problema. A rotação de 160 a 180, na minha prática, eu faço corridas habitualmente de 15 segundos, de olho na desaceleração da corrida, tá? E não mais do que 15 segundos. E depois de conseguir avançar a lesão toda, uma corrida em todo o segmento calcificado, uma corrida mais ampla em todo o segmento calcificado, uma corrida final. A mí yo muestro esta imagen porque también muestro lo que no hay que hacer. A mí no me gustaría hacer una corrida de toda la lesión, sino hacer una corrida más corta, que cuando haya caídas de revoluciones de 5.000, uno frene y vaya para atrás para que no se atasque la oliva, porque puede haber mucha embolización. Escuchar la oliva y cuando uno ve que la oliva se está trabando, ir para atrás para que uno pueda ir yendo de menos a más con corridas, ver cómo se comporta la presión arterial, ver cómo se comporta el paciente y saber que no es bueno hacer este tipo de corrida como hice acá. Una corrida que vaya de proximal hacia distal en una sola vez, sino ir yendo con cortes más cortos, 1.5, 180.000 revoluciones, 15-20 segundos y volver para el sitio proximal y ver cómo se comporta eso. Vamos a hacer otro. Evandro. Ignacio, no sé si quieres hacer las preguntas del panel. Sí, lo estás mostrando vos, Lucio. Hay una pregunta que justamente, digamos, hablaba del rotablator en lesiones de bifurcación, digamos, si se puede hacer igual sin proteger el ramo lateral, creo que quedó claro. Este diagonal no tenía tampoco, no parecía, digamos, tener riesgo de perderlo, tenía buena angulación, no parecía tan severo el óptimo, así que desde ya que se pudo hacer probablemente sin complicaciones. Y después tenemos dos comentarios que estaban relativos a lo que es el avance de dispositivos, que se puede usar extensión de cardiologías cuando el balón no avanza. Y después Martín Fiorucci de Argentina, digamos, comenta que uno eventualmente puede avanzar un microcatéter, cambiar por una extensión o una guía de mayor soporte, o incluso hacer body wire para poder avanzar los balones si no avanzaban como previo paso al rotablator. Pero bueno, como habíamos discutido, creíamos que la calcificación era cada severa, así que coincido, yo creo que hubiera hecho lo mismo, hubiera hecho rotablator también. Eu queria fazer uns comentários aqui sobre o rotablator. Primeiro, eu acho que a título de educacional, né, para os fellows, uma forma bastante eficiente de trabalhar com rotablator, principalmente para que a gente possa fazer o rotablator, a gente vai precisar que o rotawire esteja posicionado, né, no segmento distal da artéria alvo. Então, uma das dicas que eu daria, que pode ser incorporada, eu incorporo a minha prática toda vez que eu faço o rotablator, é entregar a guia do rotablator com o uso de um microcatéter, tá? Então, acho que isso é uma coisa que vai trazer segurança e eficiência
no seu procedimento de rotablator. E eu acho que, no fim, até é uma economia, porque trabalhar com fio RotaWire, ele é um fio bem hostil de se lidar, e muitas vezes a gente pode acabar quebrando esse fio, é um fio mais caro, você vai precisar substituir, o fio pode quincar e vai impossibilitar a sua aterectomia. Esse é um ponto. Em relação ao ramo lateral, que foi perguntado aí, esse caso, em geral, o rotablator, ele não fecha ramo lateral, é muito raro acontecer isso, pela própria técnica, né? Ele faz muito pouco plaque shift, carina shift, então, em geral, se o ramo lateral, nesse caso aí, como aparentemente não tem muito comprometimento, então pode ir com segurança que vai ser muito raro acontecer algum fenômeno tipo oclusão de ramo lateral, nesse tipo de caso. O outro ponto que eu queria salientar é que isso já é uma experiência pessoal minha, eu venho mudando um pouco como eu faço o rotablator. Então, são alguns pontos básicos que eu venho utilizando na minha prática e eu tenho visto que eu tenho tido menos complicação e melhor tolerabilidade, melhor tolerância do paciente no procedimento. Então, fica um procedimento mais suave, principalmente se tratando de pacientes mais frágeis e idosos, que é utilizar uma ablação com alta rotação, 180 mil, 190 mil rotações 200 mil rotações por minuto, e eu tenho encurtado as minhas corridas de aterectomia. Então, eu tenho feito ablações bem curtas mesmo, coisa em torno de 7 a 8 segundos, em vez desses 15 a 20 segundos que tradicionalmente é feito, que é recomendado na bula. Eu tenho encurtado as minhas ablações. Obviamente, você vai precisar fazer um maior número de passadas, né? Mas com ativações mais breves, bem rápidas. E uma outra dica que eu daria para os fellows é, antes de começar a fazer a aterectomia propriamente, saturar os receptores da microcirculação. Em geral, eu faço isso com vasodilatadores, tipo nitroglicerina, monocordil, e uso também a adenosina, antes de começar a aterectomia. Uma coisa que você pode fazer é, se você está usando o microcatéter, na hora que você passa com o microcatéter pela lesão, posiciona o microcatéter no leito distal, aqui do caso da descendente anterior, e faz bastante vasodilatador, nitroglicerina, adenosina na microcirculação. Em geral, isso é muito bem tolerado pelo paciente, com menos efeitos colaterais, tipo adenosina, e eu tenho visto que isso previne, de alguma forma, ou diminui a incidência de no reflow durante esse procedimento de aterectomia. Essas são algumas dicas que eu quería Importante a remarcar lo que hice después de este rotablator. Avancé un microcatéter y intercambié la guía de rotablator por una guía de soporte para poder modificar mejor la placa, para poder avanzar mejor en la ecografía intravascular, para poder determinar después si tengo que avanzar un stent, tener un soporte con una guía y no trabajar con la guía de rotablator. Perfecto. Vamos a ir mostrando, Carlos, qué encontré en esta descendente anterior, en este lugar, ver el diámetro real, la cantidad de calcio que había, y lo vamos a ir mostrando, si el calcio es excéntrico o concéntrico, cuál es el área luminal, cuál es el tamaño del vaso, cómo se comporta el IBUS, para visualizar también el origen del ramo diagonal, y cómo está el calcio, si el calcio está del mismo lado o está opuesto al ramo diagonal, y eso nos da mucha información para después poder tomar diferentes conductas, diámetro de vaso, tipo de placa, calcificación excéntrica, concéntrica, diámetro proximal, diámetro distal, y después ver qué pasa más allá, cercano al tronco, en la bifurcación descendente circunfleja y en el tronco propiamente dicho. En conclusión, aquí encontraba un diámetro distal de 2.9, proximal de 4, hay un mismatch del diámetro, caracterización de la placa, calcificación más excéntrica que concéntrica en este caso, y enfermedad difusa calcificada con diámetro luminal de 1.8. ¿Qué utilizarían en este caso luego de modificar la placa, luego de hacer rotablator, luego de ver con IBUS post-rotablator?
modificar la placa con un balón 3.0 en función de lo que me mostró el iBus como diámetro distal, elegir el tamaño del balón según el diámetro distal y modificar bien la placa, porque si uno no modifica bien la placa, por más que uno le ponga un stent, va a quedar infraexpandido y eso sería algo muy malo. Carlos, ¿qué harías en este caso? Lúcio, eu utilizaria adicionalmente cutting balloon, pelo menos na altura da bifurcação, tá? Me parece que é o ponto que tem uma calcificação mais severa, tá? Então, naquela altura da carina, veja na altura da carina, a gente tem quase 180 graus de cálcio, tá? O rotablator não oferece um ganho luminal significativo nesse ponto, tá? Então, eu usaria um cutting balloon pelo menos na altura dessa carina, tá? Proximal e deixa eu ver aqui, medindo aqui no olho, tá? De 1, 2, 3. A descendente anterior na altura da carina, de média a média, dá quase 4. Então, sendo conservador para a parte distal da carina, você poderia utilizar um cut em 3,5, tá? E a DA proximal é 4, se não me engano, não é isso? Então, um cut em 3,5, você poderia utilizar tanto na carina da bifurcação, quanto adjacente à bifurcação na parte superior, tá? Para a parte mais distal da DA, você mediu 2,6, não é isso? O que passa se não há cutting balloon, Carlos? Não tem cutting balloon. Não tem. Bom, se não tem cutting balloon, então eu usaria um balão não complacente adicionalmente, Lúcio. Novamente, eu usaria um balão não complacente para eu não exagerar no diâmetro, mas eu poder utilizar altas pressões. Então, eu utilizaria um balão não complacente na altura da carina, pelo menos, tá? E mais para cima na DA proximal, tá? Logo acima da bifurcação, tá? Antes, Carlos, antes de hacer el cutting balloon o balón no complaciente, yo quería proteger el ramo diagonal. Perfeitamente. Y cuando yo quería proteger, quería ir a la subdivisión superior. No quería ir a donde está la guía en este caso. O problema é a angulação, né, Lúcio? Um pouco difícil de entrar no ramo superior, né, Lúcio? Vamos a ir avanzando. Una pregunta rápida del iBus, y por ahí Evandro nos podría comentar. Te preguntan, Lucio, si apreciaste el signo de la ceja, el eyebrow sign, a nivel de la bifurcación. Evandro, no sé si vos lo considerás también a la hora de evaluar con iBus el riesgo de oclusión del ramo lateral. O sinal de que eu não entendi a pergunta bem, Inácio. Podia repetir? El signo de la ceja, el eyebrow sign. O sinal da sobrancelha. Entendi. Sim, é uma informação importante que pode... e essa angulação é uma angulação que a gente pode ter surpresa em relação à estratégia provisional e a gente enjaular aí pinçar esse ramo diagonal. Isso realmente também, eu concordo, seria uma preocupação nesse caso. Como o Lúcio bem salientou, eu protegeria esse ramo diagonal. Uma outra estratégia mais avançada seria uma estratégia que eu venho utilizando com certa frequência, que seria enjaular um balão e aí implantar o stent no ramo principal e, eventualmente, se o ramo lateral for comprometido, a gente insuflaria esse balão enjaulado e recuperaria o fluxo, e aí a gente ganharia tempo para ver o que fazer de forma subsequente. Eu tenho uma pergunta para o Lúcio. Lúcio, na sua prática, depois que você faz o rotablator, você gosta de avaliar com imagem para ver o efeito da sua ablação ou você parte direto para uma pré-dilatação com um balão NC 1:1 para sentir o vaso e ver se ele expande de forma simétrica em todos os segmentos? Ou você gosta de ver se, pela imagem intravascular, procurar uma fratura do cálcio, reverberação do cálcio, se você conseguiu modificar de alguma forma essa placa? Às vezes isso é mais complicado a gente avaliar, né? Es más complicado hacer la ecografía intravascular antes de hacer preparación de la placa con un balón no complaciente para que avance bien el catéter de ecografía intravascular. Más, en este caso, probé para tratar de ver cómo era el calcio luego de un rotablator y lo hice a manera educativa.
pero Sí. en la práctica trataría de predilatar primero y después buscar la imagen. No lo haría como lo hice en este caso. En este caso veo que el calcio está opuesto al origen del ramo diagonal. Por lo tanto, viendo el diámetro del vaso, me gustaría dilatar con un balón no complaciente, pero bien agresivo, a 18 atmósferas, en el vaso principal, pensando que la posibilidad de oclusión del ramo diagonal iba a ser baja, porque la placa es opuesta al ramo diagonal. Eso fue un poco, voy a ir avanzando un poco más para poder avanzar. La idea era implantar un stent en la descendente y no en la diagonal, y esto es lo que encontramos. Esto es la respuesta que estamos viendo, si está en provisional o no está en provisional. La mayoría, como estamos hablando, están pensando en stent provisional. Siempre hay que tratar de poner la menor cantidad de metal, salvo que con el balón o haciendo kissing posterior, el ramo diagonal quede con un flujo menor a TIMI3 o con una lesión residual mayor al 30% o con una disección comprometiendo un ramo diagonal importante. Más, no haría un stent tratando de poner un stent o lo que fuere en ese ramo diagonal inferior, que es muy fino y podría comprometer la subdivisión superior. Voy a intentar avanzar. Podemos, a ver si se va la votación. Vamos a avanzar. Acho que a maioria votou para o provisional, não foi, Lúcio? 94%. 94%. É. 94%. Mas la idea fue implantar un stent, Dracket stent 3038, desde antes del ramo diagonal hacia la diagonal. Y aquí viene un tema importante. Luego de preparar la placa, si el ramo diagonal, acá estamos implantando o posicionando el stent. ¿Desde dónde lo implanto? No me gustaría ir nunca distal, porque si fuera distal podría comprometer un vaso mucho más pequeño, generar más disección en un vaso calcificado y evitar en un paciente joven la posibilidad de poner una mamaria en el futuro si fuera necesario. Y por otra parte, ir del segmento más sano al segmento más sano a través del ramo diagonal. Así estaba el ramo diagonal en este caso, y así fue como se implantó este stent, ¿sí? Fíjense que la expansión del balón queda bastante bien, lo cual uno diría no está infraexpandido. ¿Qué herramienta utilizo si no tuviera iBus para evaluar el stent boost? Y esto es una forma de ver la expansión del stent y si me queda infraexpandido o no. Yo lo utilizo en el 100% de los casos, el stent boost, stent bis, según el tipo de plataforma. Ahora quedamos con esta situación. Esta es la angiografía después del implante del stent. ¿Qué hacemos con esto? Fíjense el ramo diagonal. Está más comprometido el osteo. Y tengo un ramo, una guía coronaria, a través o por fuera del stent en el ramo diagonal subdivisión inferior. Entonces aquí lo que uno trataría, o yo trataría de hacer, es ver si pudiera ir al ramo superior. ¿Cómo podría recruzar ese stent hacia el ramo superior? Y entonces aquí hay un tema que es muy importante, el mensaje, que es el POT, Proximal Optimization Treatment. Aumentar el diámetro de las celdas al segmento proximal al ramo diagonal, como se ve aquí, para poder recruzar posteriormente hacia el ramo diagonal. Porque esta guía estaba por fuera. El implante del stent fue con una guía que estaba por fuera. Entonces, en este caso fue poner el POT, en este caso con un balón 3.5 por 6, para no comprometer nada del segmento proximal fuera del stent y para comprometer solamente de la bifurcación para atrás.
Y ahí fue, fíjense la maniobra, de tratar de recruzar cuando uno ya tiene la celda abierta, y no todos los stents tienen la misma celda, al ramo superior. Y luego de eso, ya teniendo eso, poder retirar la subdivisión inferior. Y de ahí ya en más empezar a tratar la bifurcación, ¿sí? En este caso, fui a dilatar, porque la lesión residual del ostium del ramo diagonal hacia la subdivisión superior, que era más grande, fui a predilatar, también con un balón no complaciente, pero en este caso me encontré con lo que había abajo, ¿no? Abajo había una disección en la descendente anterior. Y acá uno puede decir, ¿qué hago con eso, no? Ya nos estamos guiando. Tenemos la DA diagonal, tenemos la lesión residual abajo. En este caso, yo implanté un stent según el diámetro distal, y aquí hice un kissing balloon. Balón 3.0, balón 2.5, visualizar cómo estaba quedando eso, y este es el resultado, ¿sí? Fíjense que aquí había un balón, y esto puede ser muchas cosas. Vamos al segmento distal de la descendente. Puede ser disección, puede ser shifting de placa, o puede ser espasmo. Le hicimos nitroglicerina, hicimos todo, y tenemos que después determinar qué hacemos con esto. Y por otra parte ahora decir qué hacemos con esto. Voy a ir avanzando un poco para determinar, porque yo quería saber cuánto era y cómo era el ramo diagonal por IBUS. Ya lo habíamos predilatado, y ahí estamos yendo en la subdivisión superior. Fíjense cómo está subdivisión superior e inferior. Linda imagen. Y estamos viendo ahí cómo se ve el ostium del ramo diagonal, donde ya está implantado el stent en la descendente anterior. Y fíjense el diámetro que hay aquí en el ramo diagonal a nivel ostial, lo cual me está diciendo que hay una lesión significativa con un área menos de 4 milímetros. Carlos, me gustaría opinar, ¿qué harías en este caso? ¿No harías nada? ¿Harías una técnica con stent? ¿Harías un provisional stenting com balão com droga? Lúcio, primeiro eu gostaria de ressaltar um ponto muito importante da sua intervenção. Para se avaliar o ramo lateral por imagem intravascular, é fundamental que se faça a imagem do ramo lateral. A avaliação do ramo lateral através do ramo principal, se você tivesse feito somente imagem da descendente anterior e através da descendente anterior quisesse ver o ósseo do diagonal, seria uma análise superestimada, porque você não vê o ramo diagonal, um corte axial do ramo diagonal, você acaba vendo ele de forma transversal e você tem uma análise superestimada da área desse ósseo. Então, para avaliar o ramo lateral, é fundamental que se faça a imagem do ramo lateral. No meu modo de ver, o resultado desse ósseo diagonal está subótimo. Problema, tem um nódulo calcificado, uma protrusão de contorno irregular no ósseo desse diagonal, bem próximo do catéter ali. Isso pode ser um desafio para ficar com tratamento provisional, tá? Balão farmacológico, definitivamente, nesse momento eu não usaria, porque o balão farmacológico ele é muito bom para liberar a droga, mas o tratamento deve ser feito com um balão, normal, e depois você coloca o balão farmacológico somente para liberar a droga. Nesse ponto, eu acredito que o resultado do ósseo do ramo diagonal ainda está subótimo, tá? Por ser um diagonal com bifurcação precoce, que eu não gostaria de perder nenhum dos dois ramos, eu insistiria novamente com um kissing, com uma pressão mais alta, uma angioplastia com um balão prolongado no ósseo do diagonal, insufla o balão no ósseo do diagonal por mais tempo e depois repete o kissing, antes de se pensar em fazer um TAP, tá? Eu acho que partir para o balão farmacológico nesse momento é temerário, porque o resultado do ósseo diagonal ainda está subótimo. Creo que es un mensaje muy bueno, Carlos, el que has dado,
Creo que nunca hay que hacer balón farmacológico salvo que previamente se haya hecho una preparación de placa con un buen resultado angiográfico con balón no complaciente en el ramo diagonal, con kissing, y después de eso, si te queda bien, podrías pensar el balón farmacológico, pero si no te queda bien o tenés una lesión residual más del 30% o una disección o un TIMI menos de 3, ahí sería stent. En este caso no fue así. Interesante lo que vota la gente, ¿no? Balón farmacológico 33%, TAP o T-stent 44% y nada 22%. Eu seguiria a mesma estratégia do Carlos, eu também iria com balão não complacente no ósseo diagonal, sabendo que aquele cálcio excêntrico pode realmente mitigar o efeito do balão NC, de tal sorte que o balão vai exercer pressão mais contra a região, contra a parede não calcificada ali da artéria, e às vezes o preparo da lesão não fica adequado. A gente poderia lançar mão da fisiologia coronariana nessa situação, acho que é validado para a gente ver se a gente continua investindo no ósseo diagonal. Esse diagonal, concordo, é um diagonal muito importante, irriga uma grande, como o Carlos falou, é um diagonal único, bifurcado, então eu também não gostaria de perder e nem de deixar um resultado subótimo na origem do diagonal. Perfecto. Estoy tratando de avanzar. Hacen a la pregunta a ver qué responde el público, qué hubiera hecho el público. Sí, ahí lo hemos visto en las votaciones. Estoy tratando de ver si podemos avanzar en esto. Aquí en este caso, para ir avanzando, dado que se nos está extendiendo y la charla está muy buena, lo que hice fue una insuflación alternada, diagonal 3.0 y con la diagonal, y después por el resultado, como fue bueno, visualizar de vuelta cómo estaba el ramo diagonal. Y este es el resultado por IBUS, Carlos. Ese es, arriba a la izquierda vemos la diagonal, el ostium y la entrada de la DA. Por eso es que fue la utilización de balón con droga a ese nivel. Perfecto. Bueno, es un tema. Después lo otro es ver acá abajo. Llevé la guía en la parte floppy y la retiré un poco para ver si esto era espasmo, era disección o qué. También uno puede decir, bueno, hago ecografía intravascular y me saco la duda de si es disección, etc. A mí me da un poco de miedo a veces en esta zona de kinking, como se ve aquí en la descendente, si el catéter pueda generar más daño o no, en un vaso más fino. Bueno, ir avanzando, ¿cómo manejarías el segmento distal de la descendente? Nada, hacer una stent, hacer un balón o hacer un balón con droga. En este caso, yo utilicé balón convencional no complaciente basado en el IBUS y después, en función de eso, puse un balón con droga que lo utilizo mucho en las descendentes anterior distales para no poner más stents, para no sacar, y este es el resultado que tuve con el balón con droga. Eso es una experiencia propia, lo doy a discusión y les muestro cómo está la descendente anterior después de haber hecho eso sin stent en ese segmento que se veía como espasmo, disección, pero bueno, hice insuflación prolongada, 8 atmósferas con balón no complaciente, me quedó buen resultado angiográfico, lo quiero terminar con balón con droga y eso es lo que yo utilizo en mi práctica diaria y esto es cómo se vio con IBUS en el resultado final. Mensajes finais. Lúcio, pode voltar no slide anterior, por favor? Sim. Então, eu gostaria de chamar a atenção, Lúcio, parabéns, o resultado excelente. Chamar a atenção de todos, em todos os cortes do ultrassom intra-stent,
que você fez, se observa o stent simétrico, o tempo todo esse stent simétrico, a despeito da calcificação severa que você tinha, o stent o tempo todo com formato circunferencial. Você não vê uma grande excentricidade do stent, tá? Então, isso tudo se deveu a um preparo adequado da lesão, isso que permitiu esse resultado excelente. Então, eu queria chamar a atenção para os achados desse IVUS. Veja, mesmo nesse ponto, em que a gente tem um arco de cálcio severo, 180 graus de cálcio, a gente vê um formato circunferencial do stent. Então, realmente, um resultado espetacular. Parabéns, Lúcio. Esto es el mensaje final, tratar en estos tipos de angioplastias complejas utilizar la menor cantidad de contraste. Muchas veces utilizo cuando hay insuficiencia renal road mapping coronario, que algunos lo pueden utilizar, otros no. Usar angiografía rotacional para poder visualizar en una sola inyección desde oblicua derecha craneal a oblicua anteroposterior a oblicua izquierda. Utilizar el Stenbus. Optimizar la placa guiado por IVUS. En este caso me dijo hay que hacer RotaPro porque no pasaba ningún balón ni otro dispositivo como IBL, y después guiar la estrategia con IVUS primero. Después me dijo utilicemos RotaPro, hagamos el Stenbus para ver si está bien expandido y simétrico si no tengo IVUS, utilizar Stent provisional siempre que sea necesario, y utilizar balón con droga en la diagonal y en la descendente anterior distal como otras herramientas que existen y no estar siempre poniendo stents en estos casos. Así que los invito, si quieren participar en el LATAM BIF Registry, ahí está el mail donde ustedes pueden enviar un mail a nosotros para poder participar. Es un registro abierto. Hoy tuve una grata noticia de Ricardo Costa, que Brasil está entrando ya al registro, y eso es para felicitar. Y otra cosa que quiero decir es que el 1 y el 2 día de septiembre va a estar el evento más grande de Latinoamérica de bifurcación coronaria, que es en Brasil, en São Paulo. Y bueno, y vamos a estar interactuando con Ricardo, con Carlos, con Evandro y con muchos expertos del mundo y de Brasil, que aquí no los podemos nombrar a todos, pero quería, avisarles que vean ese evento, si pueden participar, que vayan, porque es el evento de bifurcación en Latinoamérica, el más grande, sponsoreado obviamente y apoyado por Solasi, por el LATAM BIF Club y por todos nosotros, porque seguimos aprendiendo muchísimo de todos ustedes. Así que me gustaría, Nico, Nacho, Carlos y Evandro, si pudieran dar un cierre a esto, e se querem comentar algo mais. Eu gostaria novamente de agradecer o convite, né? O caso muito educativo, muitos pontos para a gente discutir, trocar experiências, e foi executado com maestria, e realmente assim, um grande prazer rever os amigos, ainda que virtualmente. O Nico foi um grande amigo que passou conosco um tempo no Brasil, então prazer grande revê-lo, mas também todos os outros. Então, parabéns pela iniciativa, espetacular, eu acho muito proveitoso, e seria importante a gente ter esse tipo de cooperação e colaboração na América Latina para crescermos e desenvolvermos juntos. Então, realmente muito honrado, muito obrigado. Evandro? Eu também queria deixar minhas palavras aqui mais uma vez de agradecimento. Obrigado, Lúcio, Marcelo, Nicolas, Inácio, pelo convite de estar aqui. Como o Carlos falou, é uma honra poder estar aqui entre grandes expertos e poder compartilhar e aprender. O caso foi magnífico. O Lúcio nunca deixa a desejar. Eu não esperaria nada menos que isso. Caso muito educativo. Acho que a gente poderia ficar aqui discutindo 2, 3 horas e a gente nem ia perceber o tempo passar. E eu queria agradecer a LATAM BIF, né? Eu faço parte da comissão aí, sempre contribuindo de alguma forma, e espero vocês, né, a gente poder se encontrar no Bifurcation Summit, que é um evento aqui do Brasil de bifurcação
organizado pela sociedade, o Ricardo Costa está à frente disso, e esse ano eu acho que um evento pós-pandemia promete, convidados internacionais, 2 dias de discussões intensas em todos os temas que rondam esse tema fascinante que é a bifurcação, tratamento das lesões de bifurcação coronária. Então, eu convido todos os fellows e todos os colegas que estão aqui com a gente a participar desse evento e, mais uma vez, muito honrado em estar aqui com vocês, entre amigos. Me gustaría agradecer también a Marcelo Abud, que es coordinador general del registro de Latam BIF, y a todo el grupo del Latam BIF Club que está apoyando toda esta iniciativa, y agradecer también a Ignacio Cigalini y a Nicolás Saderenko, que son, Nico es la cabeza del Rincón del Fellow, que está hace rato apoyado por Solasi, desde ProEducar, tratando de ayudar y compartir a todos los médicos que están empezando con la cardiología intervencionista para tratar de buscar un punto de encuentro. Este es un punto de encuentro que por ahí hoy va a ser el primer caso, pero vamos a estar tratando de hacer cada 1 mes o cada 2 meses este tipo de encuentro. Así que, bueno, Nacho, Nico, si pudieran cerrar esto. Nacho, te dejo. No, yo nada más agradecerles los comentarios de los expertos. Creo que fue una charla muy enriquecedora para todos los fellows. Todos hemos aprendido, así que espero con ansia la próxima reunión. Bueno, yo agradecerles nuevamente a todos. Les repito a todos los fellows que ProEducar tiene un espacio para ustedes ahí en la página donde pueden enviarnos casos. Tienen toda la información ahí en el site de ProEducar. Así que hay casos que pueden ser discutidos y presentados en la página. Otros casos pueden ser discutidos en estas reuniones, que esa es la idea. Al finalizar les vamos a dejar una breve encuesta que nos gustaría que la respondan. Es muy cortita, como para tener una idea de un panorama de cómo están los fellows y de qué se disponemos acá en Latinoamérica. Y bueno, gracias a todos por la participación. Se mantuvo la audiencia hasta el final. Así que gracias, Carlos, gracias, Evandro, gracias, Ignacio, Lucio y Marcelo, bueno, que no nos pudo acompañar hoy. Por último, Nico, quiero comentarle que Wonder Medical es un sistema como INCAT-Lab, para mí superior, pero que todo esto que estamos haciendo queda grabado en el canal de Latam BIF Club de Wonder Medical, y lo van a poder estar visualizando en portugués, en español o en inglés, porque todo esto lleva traducción simultánea. Lo pueden ver y repetir y reevaluar y volver a ver este tema como otros tantos que vamos a estar grabando por esta vía tan importante para nosotros. Y muchas gracias al Solasi por brindarnos el espacio, también el apoyo, y a los directivos de ProEducar, a Leandro Lasabe, que estuvo hoy presente con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao, buenas noches.